Fala pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de avaliando jogos, tá? Eu vou pegar um outro jogo aqui que é bem interessante, ele está extremamente positivo na Steam. Na Epic também ele tá com uma nota boa, 4.8, tá? Ele só tem para computador, então quem tem console não vai ter acesso. Ele é um jogo bem interessante que te dá a liberdade de fazer muita coisa, tá? Ele é um Minecraft meio 3D. Só que você vai ter uma visão meio que travado na imagem 2D, tá? Aqui tem alguns vídeos. O interessante dele é que ele sempre vem se atualizando, tá? Então não é um jogo morto, tá? Pode ver que a última atualização faz um pouco mais de um mês. O problema é que eles focam muito em DLCs, então esse é o problema. E tudo é pago, então deixa um pouquinho caro o jogo. Porém, se você já tiver o jogo base, hoje ele tá custando R$ 46, mas ele em média todo mês ele custa em torno de R$ 13,79, tá? Essa é a base do valor dele. Preço mais baixo que isso não vai ficar. Só que de qualquer forma é uma boa diferença, né? Quase 3 vezes o preço que tá original dele. Tá? O problema é esse aqui, ó. Eles fazem muita DLC. Então, para ter um conteúdo a mais, gratuitamente fica bem difícil. Tá? Então, você vai ficar meio com o jogo base. Só que nem eu falei, até o jogo base eles costumam ficar atualizando. É um jogo bem divertido, que você tem alguns personagens, tá? Você tem que ficam vendo em ciclos. E todo, tipo, alguns ciclos você tem uma escolha. Você pega um novo personagem, ou pega um novo recurso, ou não pega nada se quiser também, porque conforme você tem muitos personagens no mapa, fica difícil de administrar. Porque eles consomem com muita comida, muita água e tudo é escasso. E também tem do oxigênio, que também acaba sendo bem escasso conforme o tempo. Aí você vai ter algumas máquinas, algumas manhas que você vai ter que fazer conforme você vai jogando para conseguir deixar seu jogo mais fácil e fazer os personagens sobreviverem dentro de um asteroide. O jogo se torna todo dentro de um asteroide. Se você estiver bem avançado ainda, você consegue ir para outros asteroides. Você consegue fazer uma espaçonave lá, uma nave que você consegue sair do próprio asteroide, ó. Só que aí é bem mais avançado e bem mais difícil de chegar a essa parte de sair de um asteroide para o outro. O jogo é bem interessante por causa disso. Tem essa liberdade de você ter esse asteroide inteiro em seu mundo aberto. Você pode ir para qualquer lugar do asteroide, porém cada ambiente tem um clima diferente. Ou tá muito quente, ou tá muito frio, ou não tem ar. E aí acaba deixando o jogo bem mais difícil. Tem a parte da temperatura aqui, ó. Tem essas partes aqui do oxigênio, temperatura, eletricidade, que você vai ter que fazer eletricidade de alguma forma, porque muitos equipamentos avançados são elétricos. Então acaba necessitando de alguns equipamentos para fazer energia. E quanto mais avançado, mais recursos pode gerar poluição no oxigênio. Aí você vai ter que dar um jeito de tirar aquela poluição. É bem complexo, não é um jogo fácil. Parece ser bem simples, porque é um desenho bem animado, né? Tem os bonequinhos até com uma cara de boba, eles fazem várias caretas aqui. Deixa o jogo divertido, mas mesmo assim não tira a complexidade do jogo. Isso que é o interessante. Não é um jogo fácil. Se for tentar jogar ele, não é um jogo fácil. E tem aquele momento que pode acontecer de algum personagem morrer. Daí você vai ter os personagens que começam a ficar triste porque outra pessoa morreu. E acaba ficando muito mais difícil. Então, muitas vezes você pode até acabar voltando a jogar novamente esse jogo para tentar fazer de alguma outra forma. Então, é um jogo bem interessante por causa disso, tá? Infelizmente, ele é single player, então não é nem co-op, não é nem multiplayer. É isso que deixa meio triste, tá? Jogar sozinho, porque é um jogo bem complexo. Então, se tivesse alguma coisa para te ajudar a partida, tudo, sobreviver mais tempo, que tornaria o jogo um pouco mais divertido. Aqui pode até mostrar, tem partes de hidráulica que tem água suja, né? Conforme ele toma banho, ele transforma a água limpa em água suja, e aqui você vai transformar a água suja em água limpa, só que aí acaba gerando algumas coisas aqui que você tem que tratar depois disso ainda, tá? Aqui provavelmente é uma terra poluída que vai ter que tirar daqui, porque além dele tá poluindo o local,
ele fica saindo esse ar poluído aqui. Você consegue tratar esse ar poluído também. Só que tudo isso pode gerar consumo de energia ou consumo de água. Ou os dois juntos, tá? Aqui gera os dois juntos. Tipo, ele gera o consumo de água. Esse aqui, na verdade, né? É o chuveiro. Ele gera o consumo de água por tomar banho e gera o consumo de energia por causa do chuveiro estar ligado. Aqui tem alguns geradores, tá? Que ele vai mostrando aqui. Tem um gerador a carvão, só que ele gera dióxido de carbono. E aí vai poluindo o ar, você vai ter que tratar esse dióxido conforme o tempo. Só como ele é mais pesado que o oxigênio, ele acaba ficando embaixo. Então o ideal é sempre fazer abaixo dali da sua base. Só que de qualquer forma, ele é o primeiro, ele é o pior dos geradores. Então, primeiro não, né? Tem a fricção, né? Que tem os bonequinhos correndo. Só que o que trabalha sozinho, ele é o primeiro. Daí, conforme tem algumas expansões, algumas coisas, ele tem diversos outros tipos de geradores, tá? Aqui temos um outro gerador também. Aqui tem uma outra forma de equipamento, de fazer fertilizante para plantação. Aqui tem alguns asteroides. Tem do mais difícil ao mais fácil. Então, no jogo, se você não quiser jogar no hard, então você já vai para um joguinho mais simples, que é o primeiro asteroide, tá? E esse é o jogo que eu queria falar para vocês hoje, que eu recomendo muito você adquirir por R$13 para experimentar. Ou se você não estiver se preocupando muito com dinheiro, você pode pegar ele no preço normal, se não quiser esperar. Mas eu recomendo esperar porque ele não é tão caro assim, tá? A gente até pode ver na Instant Games aqui, se por acaso tem uma key mais barata, e na nuvem também. Opa. E na nuvem também. Pra gente ver se por acaso tem uma keyzinha mais barata pra gente aí. Provavelmente na nuvem nem tem. Vamos dar uma olhadinha. Na nuvem nem tem. Vamos ver na Instant Games. Se tiver da Instant Games, já até coloco no site lá, porque eu não cheguei a colocar. Ó, temos na Instant Games, vamos ver o preço. Nossa senhora, não tem e tá extremamente caro. Então, só vai ter duas opções mesmo, tá? E é isso aí. Se gostou, dá aquela curtida. E segue o canal aí para receber mais vídeos desse jeito. Valeu!